Uma vez eu queria agradecer a vocês porque por causa de vocês eu estou tendo pautas, né? Eu estou conseguindo, vocês estão me ajudando a pautar esses vídeos. Hoje a gente vai falar de uma dúvida de uma grande vendedora nossa, Diego. Eu estou com um pouco de dificuldade de descobrir a dor do meu cliente, ou seja, levantar a necessidade, porque vocês sabem que tem cliente que não acha necessário, ele está inclinado a comprar, por isso que ele vem. Porque todo mundo que entra na tua empresa, um interesse ela tem, nem que for de olhar. É que nem a gente quando entra numa loja, né? Muitas vezes a gente entra, não vou comprar, só vou dar uma olhadinha. E é verdade, tu não quer comprar naquele dia, mas você quer olhar, então você está inclinado. E daí se você pega um vendedor profissional que te atende, ele vai te vender, porque essa inclinação, que ele tenha 1% de vontade. Esse 1% aqui é o que o vendedor profissional precisa para te vender. Só que para isso, para eu transformar 1% em ele querer comprar, eu tenho que tocar na ferida. Eu tenho que entender a real necessidade. E essa vendedora então estava com essa dúvida. É isso que a gente vai falar hoje, tá, gente? Como descobrir a dor. Primeiro, tem muito vendedor que foca só no futuro, né? Tipo, o que o cliente vai fazer com esse curso lá na frente? Fica falando das características, fica falando do quanto o curso vai mudar a vida dele, da onde ele vai poder crescer, vai evoluir. Ou eu estou falando de curso, mas você que é de alguma outra empresa, outro ramo, fica falando só do que o produto pode acrescentar. Isso eu vou te falar, futuro, gente, eu não tenho ainda. Quer ver uma coisa? Eu gosto de dizer o seguinte, eu olho muito Shark Tank e é bem legal. O Shark Tank é um programa que eu indico vocês a olharem, que os caras vão lá vender a ideia deles. Eles têm uma empresa e eles querem que os sharks, né, os investidores, aqueles caras que têm dinheiro, invistam dinheiro na empresa deles. Então eles têm que vender aquilo para os sharks. Para os sharks acreditarem neles e botarem dinheiro, 200, 300, 1 milhão de reais na empresa deles, para eles conseguirem alavancar, escalar mais o negócio deles. Então, eu olho o Shark Tank demais, tá? Todas as temporadas eu olhei. E lá é interessante, quando a empresa do cara ainda está no início, eles falam assim, como ainda é muito embrionária, ou seja, eu ainda não vejo o como a tua empresa vai me gerar lucro, eu não vou comprar, eu não vou, hoje não, eu não vou aceitar, obrigado. Por quê? Porque se o cara ficar falando só de futuro, ou seja, o que a minha empresa vai poder proporcionar, o que o meu produto vai poder proporcionar, futuro é futuro, cara. Eu quero saber o que o cliente vai ganhar hoje e outra, o que ele perde por não ter. Então todo pitch de venda, toda sondagem, sempre quando você for falar com o cliente, a primeira coisa é identificar a dor. Não adianta só falar de futuro, primeiro é a dor. Eu gosto de dizer o seguinte, né? Por exemplo, até vou dividir com vocês aqui, eu estava sentindo, toda vez que eu dormia, pro lado esquerdo, aqui na minha cama, eu senti uma dorzinha aqui próxima do coração. Nunca senti isso, estou com 35 anos, nunca senti dor nenhuma. Joguei futebol até os 17 anos, então sempre cuidei da saúde e tal. Só que ultimamente eu venho me sentindo estranho. Fui no médico, fiz o eletrocardiograma. Por que eu fui no médico? Só para tranquilizar vocês, está tudo certo, tá, gente? Coraçãozinho de atleta, o médico até brincou. Mas por que eu fui no médico? Porque eu senti uma dor. Senão não teria ido. Então, só que muita gente tem problema de coração e não sabe. O cara tá ali, ainda não sentiu a dor, né? Mas ele vai ter daqui a 1, 2 anos e não sabe. Porque ele se alimenta mal, ele não... Então a gente precisa identificar a dor. Tem cliente que ele já vem com a dor, daí é mais fácil vender, tipo eu, né? E tem cliente que ele ainda não sentiu, mas você cutuca e mostra pra ele que... Interessante que o médico perguntou para mim, ou seja, ele estava tentando identificar mais dores, mais problemas, para que eu cuide mais ainda da minha saúde. Ele perguntou, você bebe? Falei, olha, doutor, normalmente final de semana.
Ele falou assim, você sabia que o álcool, a bebida, ela é colesterol muito alto. Cada bebida é como se fosse 3 pãezinhos franceses. Ou seja, você está comendo gordura, colesterol. Cada latão, se for de 300, se for de 500, e um corpo humano precisa de 1.500 calorias. 300, uma latinha de 300 é 300. Uma latinha de 500 é 500. Então o cara que toma, por exemplo, 4, 5 latinhas numa sentada, ele está se alimentando, o doutor falou isso para mim, como se fosse um soldado de guerra, que está na guerra. E você não, você precisa de 1.500. Então, se você puder parar com álcool, também é interessante, mais tempo de vida você tem. Ou seja, ele falou para mim, ele descobriu mais uma dor. Assim que se descobre dor, colega. Fazendo perguntas, mostrando para o cliente, contando histórias. Isso que eu faço para você sabe muito bem, tem gente que não entende, se chama storytelling ou story selling, que são histórias de venda, tipo essa do médico que eu estou contando agora. É uma história que eu trago para ensinar vocês, ou seja, para ser mais didático. Story selling. Então, galera, como que eu descubro a dor? Perguntando. Por que você veio hoje aqui? Qual que é a tua real necessidade? Qual que é o motivo pelo qual você acha que precisa estudar? O que você perde? Você perdendo isso, o que isso te prejudica? Ou contar uma storytelling, tipo essa que o médico me contou. Mas ele me fez uma pergunta primeiro, você bebe? Por exemplo, se é um cliente, né? Você está vendendo um curso. Você já tem esse curso? Não. E o que por você não ter esse curso, o que isso te impede? Assim, por não ter essa formação, você deixa de ter oportunidade. Quais são as oportunidades que você deixa? Ou seja, eu estou descobrindo a dor. Eu estou tocando na ferida do cara. Então, basicamente, isso é descobrir a dor. Se você não descobrir a dor, você não vende. No final, o cliente vai dizer que está caro. Espero estar ajudando vocês, gente. E lembrem, né? Quem assiste aí, se inscreve no canal. Porque daí me motiva a continuar, né? Agora eu tô com o LinkedIn também, então esse vídeo vai pro YouTube, vai pro LinkedIn. Então quem é do LinkedIn se conecta comigo. Quem não me conhece ainda, eu sou Diego Lopes, sou diretor da DL Consultoria e Treinamento. Com toda a humildade que eu vou falar agora, é real, tá, gente? Eu preciso falar, são os meus resultados. Eu não gosto muito de falar, porque tem gente que acha, o Diego vai falar, ele se acha o tal. Não, mas eu tenho que falar. Eu ainda não vi nenhum vendedor de curso fazer mais do que eu já fiz de matrículas. 3 anos consecutivos, o maior vendedor da região sul, Santa de Paraná. Eu já fiz mais de 4.000 matrículas e um pouquinho, quase 5.000, que eu posso comprovar em sistema. Tá? Fui eleito em 2010 e 11 a escola número 1 em vendas de inglês do Brasil, da minha rede, que tinha mais de 1.000 escolas. Eu moro numa cidade chamada São Leopoldo aqui, tem um pouquinho mais de 200 mil habitantes. A gente ganhou de cidades grandes, de milhões de habitantes. Nós ganhamos, nós somos a número 1. Depois eu fui para uma outra marca, para a Wizard. Nós fomos 3 anos e meio a escola número 1 do Brasil. A gente fazia mais de 800 matrículas por ano. Eu ainda não vi ninguém entregar os resultados que eu entreguei. Então a autoridade para falar de venda são 16 anos, gente, vendendo. E não só vendendo, sendo melhor, pegando prêmio, pegando troféu. Né? E muitas vezes... E tem prêmios que eu não sei que eu ganhei, porque meu franqueado não dizia. Né? Na primeira empresa que eu trabalhei, eu ficava sabendo por outros. Ele não me falava, não sei se ele tinha medo de me perder, ou ele me conhecia, ele sabia que se eu falasse para mim, de repente, eu ia ficar arrogante. Mas tem muitos prêmios que eu ganhei que eu não fiquei sabendo. Então os que eu falei para vocês foi o que eu fiquei sabendo. Eu nunca vi ninguém agendar mais do que eu, fazia mais de 14 agendamentos todos os dias. Teve um ano que eu calculei a média de agendamentos, dava 14. Então eu chegava às 8 da manhã, saía às 9 da noite. Não vi ainda, não vi. Quando eu ver alguém que entregou mais resultado, eu paro de falar que fui eu. Por que eu estou falando isso? Para vocês confiarem e se inscreverem e me seguirem mais aí. Beijo, gente.